Fala aí pessoal, fala aí GP às 10, tudo bem? O melhor em tudo. Vocês querem entender por que eu escolhi esse título para o nosso vídeo de hoje? O GP às 10 dessa semana? Então vamos lá, liga aí. Olha, Hamilton nesse domingo conquistou uma vitória espetacular, com uma pilotagem extraordinária, numa corrida muito bacana, sobre a qual falaremos daqui a pouco, ainda nesse vídeo, para a gente tentar destrinchar o que aconteceu na pista em Istambul, né? Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa, para a posição que o Hamilton está assumindo de mais importante, relevante atleta do planeta. Aí já vai começar, né? Gente, mas tem o LeBron James, tem fulano, tem cicrano. É cicrano que fala ou ciclano? Nunca sei. Teve o pessoal, teve os atletas americanos, os Black Panthers em 1968 no México, a democracia corintiana. Gente, é claro que ao longo dos anos, ao longo da história, muitos atletas se manifestaram de uma maneira muito veemente, eloquente, contra injustiças, contra o racismo, contra ditaduras, etc. É claro que eu sei de tudo isso. Eu estou falando do que está acontecendo hoje num esporte que tem uma característica muito especial e que outros talvez não tenham, que é o fato de ser realmente globalizado, e há muito tempo, né? A Fórmula 1 é um campeonato mundial que de fato corre no mundo inteiro, acontece no mundo inteiro e já tem bastante tempo, né? A Fórmula 1 corre na Europa, corre na Ásia, corre na Oceania, corre na América do Sul, corre na América do Norte, corre num pedaço específico da Ásia, o Oriente Médio, já correu na África, né? E a Fórmula 1 tem esse caráter, é vista por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Para o ano que vem, com 22 ou 23 corridas, é praticamente uma corrida a cada 2 semanas, né? A cada 15 dias, em alguns momentos, em 3 domingos seguidos. Estou fazendo a média, né, quando eu falo de uma a cada 2 semanas. Mas, enfim, é um esporte que tem esse caráter global antes mesmo desse termo globalização ter sido cunhado, né, como característica de alguma atividade comercial, esportiva, e etc. Então, o que Hamilton faz ao levantar bandeiras, ao se engajar em causas como racismo, o antirracismo, evidentemente, como justiça social, como ecologia e meio ambiente, o que ele faz tem muito eco. Não só na Fórmula 1, graças à Fórmula 1, esta plataforma de corridas de carros, né, a cada domingo que ele fala alguma coisa, como também nas redes sociais dele. O cara que tem um enorme alcance em redes sociais. Então o que ele fala é ouvido. E isso é muito importante num meio esportivo que normalmente passa ao largo de questões que estão fora do universo do esporte. De novo, com as exceções conhecidas que há, mas na imensa maioria dos casos, das vezes, o esportista, o atleta, o dirigente de esporte, até o torcedor, até o jornalista de esporte fala, não pode misturar esporte com política, não é assim. É claro que pode, deve, tem de misturar esporte com política. Claro que sim. Até pelo alcance que os esportistas têm para falar com milhões e milhões de pessoas. Então o que Hamilton tem feito é muito importante. E ele incluiu, eu não sei se isso passou batido, mas espero que não, ele incluiu nessa discussão, neste cardápio de temas que ele tem abordado nas suas entrevistas, nas suas declarações, ele incluiu um que é muito importante, que é o tema dos direitos humanos. E ele o fez na Turquia de Erdogan, um presidente autoritário, ultraconservador, né, num país, como tantos outros,
que não é propriamente um campeão do respeito aos direitos humanos. E o Hamilton deu o recado muito claro, vai falar disso, mas, inclusive, porque, como ele mesmo disse, a Fórmula 1 corre em muitos países onde a questão dos direitos humanos não é propriamente respeitada pelas autoridades desses países. E ele não citou, mas eu cito, para o calendário do ano que vem, além da Arábia Saudita, por exemplo, a gente tem claros, evidentes problemas de respeito aos direitos humanos, problemas crônicos, em países como a China, como o Bahrein, como Abu Dhabi, como o Brasil, né? Que mais? Estados Unidos, espero que nessa transição as coisas melhorem, mas também, claro que sim, como não, né? Quando a gente vê o que aconteceu nesse ano com os assassinatos pelas polícias, pelas várias polícias americanas de pessoas pretas, né? Enfim, o Hamilton traz à tona uma discussão que a Fórmula 1 nunca teve, que os atletas, que os pilotos de Fórmula 1 nunca tiveram, né? Nunca travaram. E ele está mostrando que isso é importante. E a gente já viu o que o Vettel fez nesse fim de semana com o seu capacete, com o arco-íris, um capacete da inclusão, né? Uma coisa bacana, importante, é uma outra forma de dar um recado, né? É muito importante que atletas se manifestem, falem, né? Defendam essas causas. E o Hamilton tem sido uma figura, como se diz, de proa, nessa missão, nesta cruzada, que a gente pode dizer assim, nesta batalha para tornar o mundo um planeta, um lugar um pouco melhor para se viver. Então foi muito importante, eu acho que ele colocou em pauta a questão de direitos humanos, que será certamente mais discutida para frente, nisso que ele chamou de uma jornada que ele, a Fórmula 1 e a Mercedes, né, enfim, todo mundo, né, quando ele fala de Fórmula 1, está falando da família Fórmula 1, devem empreender essa jornada, que eles devem, todos eles, empreender juntos para, como ele disse também, empoderar certos países, tentar ajudar a mudar as coisas em alguns países, não daqui a 10, 20 anos, mas agora. E ele foi muito claro quando ele disse: há organizações que fecham os olhos para essas questões, alegando que essa é uma discussão política que não deve ser misturada com o esporte. Ele está falando da Fórmula 1, é claro, organizações Fórmula 1, né? FIFA, talvez, ele não mencionou outros esportes, ele falou mais genericamente, mas quando ele está ali naquele ambiente de Fórmula 1, é isso que a gente entende. De fato, a Fórmula 1, ao longo da sua história, com o perdão da expressão um pouco chula, cagou e andou para algumas coisas que eram assustadoras, né? Como o apartheid, quando ocorreu na África do Sul, como as ditaduras sanguinárias, assassinas do Brasil e da Argentina, quando aqui esteve, nos anos 70, e na Argentina também. A Fórmula 1 sempre passou ao largo disso, né? Negócios, dinheiro, né? Não vamos misturar, deixa pra lá, não sei o que. Não, e ele tá apontando o dedo, tá cutucando essa ferida. Perfeito, eu acho muito legal como isso torna o Hamilton maior ainda, né? Como torna ele um personagem gigantesco para além daquilo que ele faz na pista. Palmas para Lewis Hamilton e palmas para todos os atletas que fazem isso, ainda que em modalidades de menos apelo popular, de menos penetração, aqueles também como o LeBron James, que vive tocando na questão racial o tempo inteiro, outros, de novo, não quero aqui ficar citando todos, até porque eu não sei quais são todos, mas eu estou me referindo especificamente a um cara que hoje está numa posição de falar para ser ouvido, que é o Hamilton. Palmas para ele e para todos aqueles que empunham essas bandeiras, que travam essas batalhas, as boas batalhas, né? Muito bem. Isso dito, que corrida bacana, que corrida incrível esse Grande Prêmio da Turquia, né? Com fases diferentes, com momentos dramáticos,
momentos de euforia, momentos de decepção, frustração terrível. Para não ficar muito longo, eu vou tentar aqui resumir aquilo que de mais importante eu percebi nesse fim de semana. Primeiro, a questão do recapeamento do autódromo. De fato, uma tremenda bobagem fazer isso, gastar um dinheirão, como aliás o Hamilton falou disso também, gastar um dinheirão para recapear um autódromo que só ia ser usado uma vez, entendeu? Não está no calendário do ano que vem. O Istanbul Park nem como a pista é usada mais, né? Como pista de corrida. Virou meio que auto shopping, sei lá, os caras fazem lá feira de carro, vende carro usado, track day, não sei. Então não precisava, mas fizeram. E fizeram uma tremenda bobagem, porque tá frio nessa época do ano, não tem tempo de curar o asfalto. Asfalto tem petróleo, solta óleo, fica purulento, entendeu? Ainda mais com chuva, vocês viram tudo que foi, né? Desde sexta-feira, a grande dificuldade dos pilotos em manterem seus carros na pista, numa pista muito escorregadia, pneus muito duros, enfim, tinha tudo para ser uma tragédia. Mas no sábado, incrivelmente, depois de um treino livre caótico, os pilotos dando uma enorme demonstração de talento, conseguiram fazer o treino de classificação sem grandes problemas. A gente viu uma volta espetacular do Lance Stroll, uma pole position deliciosa, porque quebrou ali aquela sequência da Mercedes, mudou o panorama da corrida. Stroll em primeiro, Verstappen em segundo, o Pérez em terceiro, a Mercedes para trás, o Hamilton e o Bottas tendo uma dificuldade tremenda para conseguir fazer os pneus funcionarem no frio, na chuva. Enfim, era uma corrida que tinha tudo para ser espetacular, como foi, né? Não havia previsão de chuva, acabou chovendo de fato antes da corrida, mas a prova foi disputada toda ela com pista molhada, e aí a gente viu uma nova demonstração de muita categoria desse grid atual, exceção feita ao senhor Nicolas Latifi e no domingo também ao Valtteri Bottas, que foram dois pilotos que tiveram desempenho abaixo da crítica, né, nessa corrida. Mas os demais, lidar com aquele tipo de asfalto, na chuva, daquele jeito, conseguiram realmente fazer uma grande corrida. E foi uma corrida que teve momentos muito distintos, né? O Stroll, até ali a volta 19, 20, tinha já aberto uma distância enorme do segundo colocado, tinha 10 segundos para o Pérez, tinha meio minuto para o Hamilton, que estava se virando lá em quinto, sexto e tal, e de repente, na hora da troca de pneus, na hora que a pista começa a secar um pouco, os pneus intermediários, que são pneus que pegam mais temperatura nessa condição específica, né, de pista secando, acabaram funcionando bem em alguns carros e mal em outros. Para o Pérez funcionou bem, ele foi até o fim com uma troca só. Para o Stroll não, o Stroll teve dificuldade, teve de fazer uma segunda troca e ali acabou a chance dele de ganhar a sua primeira corrida na Fórmula 1. O Hamilton com uma paciência oriental, primeira parte da corrida ali, primeiras 15, 20 voltas andando em quinto, sexto, sem abusar dos pneus, sabendo que aquilo poderia melhorar em algum momento. É incrível a leitura de corrida que o Hamilton fez para, na volta 37, assumir a liderança da prova, em cima, quer dizer, ele estava 30 segundos atrás do líder, quando já era um outro líder, o Pérez, porque o Stroll já tinha se dado mal com a segunda troca. O Hamilton, de repente, está ali na caixa de câmbio do carro da Racing Point, passa e vai para a vitória. Chega ao final com os pneus carecas completamente, que você olha que fala assim, esse pneu o que é? Ele é um slick no meio com ranhuras nas pontas, né? É uma pilotagem precisa, sem erros, incrível. Como incrível foi também o Pérez, que fez a mesma coisa, não tem o mesmo carro, e no final ele teve mais dificuldades ainda, a perda de rendimento dele foi visível. O Hamilton teve uma corrida com um gráfico de rendimento um pouco mais estável, o Pérez teve isso e depois caiu um pouco, né, mais bruscamente, tanto que no final o Leclerc consegue fazer a ultrapassagem, e aí na curva seguinte ele erra, o Pérez se recupera, o Vettel vem junto e a gente teve uma última volta extraordinária, maravilhosa, com o segundo lugar do Pérez e o terceiro do Vettel. Eu vou falar do Vettel daqui a pouquinho.
Então, essa vitória do Hamilton, são 94, eu não vou lembrar de todas, é claro, mas eu diria que se não foi a mais espetacular, não foi a maior vitória da carreira dele, foi uma das. Porque ela aconteceu num fim de semana, numa situação em que a Mercedes não era favorita. E isso é muito raro ultimamente. De 2014 para cá é muito raro. Não era favorita porque estava frio, porque tinha cinco carros ali na frente dele no grid, carros que se deram muito bem no sábado e ele não. E a situação do domingo estava mais ou menos parecida, mas ele faz uma leitura de corrida, ele vai construindo, né, essa vitória com incrível capacidade. E mostra que é um piloto, entre outras coisas, capaz de ganhar uma corrida também quando não tem o carro mais rápido naquele momento. Foi realmente impressionante a sua pilotagem, a maneira como ele administrou, não o desgaste só, como ele administrou a condução do seu carro com os pneus naquele estado, né? Sabendo que em algum momento eles iam granular, sabendo que ia perder rendimento, mas depois melhoraria. É incrível, incrível. Foi tudo fantástico. Como eu disse, num outro nível, até pelo equipamento, o Pérez fez a mesma coisa. Olha, Pérez, hein? Se eu sou a Red Bull, levo mesmo. E assim a gente teve esse resultado impressionante e a conquista do 7º título mundial, igualando-se o Hamilton a Michael Schumacher. Todo mundo sabia que ele seria campeão em algum momento, e eu acho que agora a gente pode dizer, é o melhor de todos, e é o melhor em tudo, né? Porque eu estou usando essa expressão por conta realmente dessa consciência que o Hamilton tem do papel que ele representa para a sociedade. Foi muito legal, foi muito bacana. E a gente tem de falar também do Vettel, né? Que terminou a prova na 3ª colocação e voltou ao pódio depois de um ano, né? Um ano, basicamente. O último tinha sido no México em 2019, né? No ano passado. E ele vem fazendo um campeonato ruim, quando a gente compara a pontuação dele com a do Leclerc. Ele vem sofrendo muito nesse final de vida dele, de trajetória dele na Ferrari, sabe que está fora da equipe no ano que vem e tal, já saiu, enfim, ele tem sido maltratado pelo time, e na última volta ele conseguiu se aproveitar ali da bobeada do Leclerc e ganhar o 3º lugar. Muito merecido, muito bacana o gesto dele ao receber o Hamilton ali no parque fechado, sendo a primeira pessoa a cumprimentá-lo com muito carinho, com muita ternura. A gente percebe, não foi uma coisa protocolar, não foi um tapinha nas costas, não. Ele foi lá e depois ele disse, poxa, estamos aí diante do maior da nossa era, né? Esse reconhecimento de um tetracampeão é muito legal. Bacana que o pódio aconteceu com 7 títulos ali no degrau mais alto e num degrauzinho um pouco mais baixo, mais 4 desses dois grandes pilotos. No mais da corrida, a gente teve eu tive uma certa decepção com o Verstappen. Eu achava que ele era o favoritíssimo a ganhar essa prova nessas condições, porque é um puta piloto na chuva, porque o carro é bom na chuva, porque as Mercedes estavam para trás, né? Mas no fim das contas o pneu intermediário para a Red Bull, no carro dele principalmente, não funcionou bem. Ele cometeu alguns erros, né? Foi meio afobado, principalmente quando estava atrás do Pérez, e acabou ficando apenas na 6ª colocação, né? Bela corrida do Sainz, muitas ultrapassagens, ganhou 10 posições em relação àquela que ele estava no grid. Bela corrida do Pérez, já falei, e uma corrida ruim do Stroll, né? Infelizmente para ele, que brilhou intensamente no sábado, as coisas não convergiram para aquilo que ele precisava no domingo, no dia seguinte. As primeiras 20 voltas dele foram ótimas. Ele liderou até a volta 36, se eu não me engano, acho que foi isso, na hora que ele parou e o Pérez já estava embutido nele. Mas até ali, você vê, ele estava liderando a corrida. Eu acho que talvez um ou outro piloto ali do grid, nessa mesma condição, largando na pole, abrindo 10 segundos do segundo colocado no primeiro terço da corrida, dificilmente perderia.
Mas ele acabou perdendo, né? É jovem, é inexperiente, não soube tratar os pneus como o Pérez conseguiu, e isso fez com que ele terminasse a corrida apenas na 9ª colocação, né? Para quem largou na pole é realmente frustrante. Por fim, Bottas, nota 0 dei para ele no nosso briefing depois da corrida, foi um vexame, 6 vezes ele rodou, e assim encerramos, enfim, um resumo daquilo que foi esse grande prêmio da Turquia. Muito bacana a prova, a chuva ajuda sempre, chuva é uma delícia, porque a gente tem corridas que colocam à prova a habilidade dos pilotos, o talento dos pilotos, e sobressai aquele que tem mais. E no caso aí a gente viu o Hamilton de novo brilhando de uma maneira espetacular para conquistar o seu 7º título. Empatado com o Schumacher, eu acho que nós temos aí 2 nomes monumentais da Fórmula 1 como pilotos com maior número de títulos. Acho que o Hamilton supera essa marca do Schumacher no ano que vem, o regulamento é o mesmo, as coisas devem ser meio parecidas, mas está valendo a pena, está sendo muito bom, né, ver essa história sendo escrita aí, sendo mostrada pra gente, nos nossos olhos, a gente está podendo testemunhar algo que daqui a muitos anos as pessoas vão lembrar e vão exaltar. Certo? Muito bem. Acabou o campeonato, né? Acabou o campeonato, agora a gente tem algumas provas amistosas pela frente e uma disputa boa ainda ali com Ricardo, Pérez, Norris, Sainz, quem mais está nessa briga aí? Já nem lembro mais. Pelo 4º lugar do campeonato, né? De pilotos e pelo 3º lugar no Campeonato Mundial de Construtores. É uma briga que ainda está bem aberta. A Ferrari deu um saltinho, mas eu acho difícil, né, conseguir alguma coisa ainda, mas a gente viu ali a McLaren pontuando com seus 2 carros, a Renault pontuando, deixa eu ver aqui, cadê o resultado da corrida, deixa eu ver aqui, a Renault pontuou com o Ricardo e não com o Ocon, então a Renault ficou um pouquinho para trás, a Racing Point com pontos importantes, é claro, do pódio do Pérez e o Stroll lá atrás, mas enfim, ainda pontuou. Então tá uma briga muito legal para a gente saber qual será a 3ª equipe, a 3ª melhor dessa temporada, tá bom? Faltam 3 corridas, 2 no Bahrein e 1 em Abu Dhabi. Palmas para Hamilton, heptacampeão do mundo. Quem diria que a gente iria ver alguém chegando àquilo que o Schumacher conseguiu. Valeu, boa semana para todo mundo e até a próxima.